Boa noite a todos vocês que nos acompanham nesta live transmitida pelas páginas de Facebook da Diocese de Barretos, aqui da Mini Basílica, Paróquia Nossa Senhora Aparecida, e também Papa Francisco, amigos e amigas. Nós queremos também agradecer à página Flores do Carmelo, que embora não transmite, mas divulga esta nossa transmissão. Nós queremos desejar a todos vocês muita graça, muita paz nesta noite, quando nós vamos tratar da vida fraterna, como era a vida fraterna na comunidade de Lisieux, onde Santa Teresinha viveu os seus 9 anos como carmelita. Vamos então iniciar o nosso encontro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que compreendamos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Santa Teresinha, rogai por nós. Antes de nós entrarmos no tema, apenas eu gostaria assim de, iniciando a nossa live, falar do horário que as carmelitas cumprem ou cumpriam no tempo de Santa Teresinha. Este horário variava, havia o horário de verão e o horário do inverno. Então, o horário de verão, o despertar era 4h45 da madrugada. Às 5 horas era o momento da oração. Às 6 horas se rezava as horas menores do ofício, o ofício divino, né? Às 7 horas havia a missa e a ação de graças. No domingo era às 8 horas. Às 8 horas ocorria então de jejum, uma sopa e nada nos dias de jejum. Das 8 da manhã às 9h50 era o tempo do trabalho. 9h50 o exame de consciência. 10 horas da manhã, refeição. 11 horas, a recreação. Então era o momento que as irmãs se reuniam na sala do recreio e permaneciam ali 1 hora conversando entre si. Quando se tratava de uma comemoração, havia ali alguma apresentação. Então era um momento de, vamos dizer assim, de mais descontração. Meio-dia é o tempo do silêncio. Tempo de silêncio, portanto, um tempo livre. 1 hora da tarde, trabalho. 2 horas, vésperas, era uma parte do ofício divino. 2h30, leitura espiritual. No noviciado, às 2h30, então, havia o encontro da mestra com as noviças. Era onde se fazia alguma prática, se chamava atenção, se observava algum fato. Às 3 horas, trabalho. Às 5 horas, oração. Às 6 da tarde, a ceia, nossa janta. Às 6h45, o recreio. Durante o recreio também, algumas irmãs ficavam incumbidas
em lavar a louça. Às 19h40, completas. Completas significa a última parte do ofício divino. Às 21h, matinas e laudes. Matinas corresponde ao nosso ofício de leituras e laudes, hoje, corresponde à oração da manhã. Naquela época, era às 9h da noite. E deveria durar 1h15, 1h15, 1h40, conforme as festas. Havia o exame de consciência e se fazia a leitura do tema de oração para o dia seguinte. E às 10h30, no máximo 11h, o momento do repouso. Terminada a leitura do tema de oração, então começava o grande tempo de silêncio, que ia até no outro dia, às 8h da manhã. Então, este era o horário que durante 9 anos Santa Teresinha cumpriu. No período do inverno, então, ao invés de levantar 4h45, se levantava 5h45. Então, todos os ofícios eram 1 hora, adiantava 1 hora. Né? Só não tinha a leitura espiritual na tarde, porque aí as irmãs já iam diretamente para o trabalho. Bom, nós falamos que na noite de Natal de 1886, Santa Teresinha se dá conta de que a vida dela se transforma. Santa Teresinha diz que naquela noite a caridade entrou no seu coração. E a partir daquela noite, Santa Teresinha diz que ela sentiu a necessidade de esquecer-se de si para dar alegria aos outros. Bom, quando nós lemos isso, evidentemente a gente pensa que até então, até os seus 13 anos, Santa Teresinha nunca pensou nos outros. Né? Não é. Quando Teresa diz que a caridade entrou no seu coração e a partir daí ela sentia a necessidade de esquecer de si para dar alegria aos outros, Santa Teresinha não está querendo dizer que até então ela não se preocupava com os outros. Mas ela diz que a partir daquela noite, a sua excessiva sensibilidade fica curada. Quando nós lemos a história de uma alma, a gente vai vendo que Teresa sempre foi uma menina preocupada em dar alegria aos outros. Né? Era uma menina, por exemplo, que se cometesse alguma travessura e o pai olhava um pouco mais firme para ela, ela se desmanchava em lágrimas. Era uma menina que procurava ser a mais perfeita possível, justamente para não causar tristeza para os outros. Né? Mas nessa noite de Natal, ocorre algo extraordinário na vida de Teresa. Teresa sempre se perguntava: será que Paulina está contente comigo? Será que o papai está contente comigo? Sempre ficava na espera de que aparecesse, de que houvesse um elogio da parte de Paulina, da parte de Maria, da parte do papai. Né? A partir daquela noite, Teresa não se preocupa mais se o papai está contente, se a Paulina está feliz. Teresa, a partir daquela noite, procura fazer os outros felizes com toda a sua possibilidade, sem se preocupar se ela faz ou não, se os outros notam ou não, se agradecem ou não. Teresa, a partir daquela noite, vê a sua sensibilidade plenamente curada. Quando Teresa entra no Carmelo,
ela já tinha adquirido um grande domínio de si mesma. E ela suporta sem pestanejar as dificuldades da vida comunitária, né? Na História de uma Alma, Santa Teresinha diz assim: o Carmelo é tal qual eu imaginava. Teresa não tinha ilusões. Teresa não viveu de um sonho. Teresa sabia perfeitamente que a vida comunitária nem sempre é muito fácil, né? Logo de início, ela vai conviver com a irmã São Vicente de Paulo. Nós podemos conhecer a foto número 4. Logo no início, Teresa vai ajudar a irmã Vicente de Paulo no bordado, né? No bordado. E irmã Vicente de Paulo tinha uma verdadeira implicância com Santa Teresinha. Achava Santa Teresinha extremamente lerda, a ponto que quando Santa Teresinha vinha para o ofício, ela dizia em alta voz: veja como essa menina é lenta, veja como essa menina, como custa para essa menina trabalhar. E irmã São Vicente de Paulo, quando se referia a Santa Teresinha, dizia: essa grande cabrita, essa grande cabrita. Quando Santa Teresinha se refere à irmã São Vicente de Paulo, ela fala das alfinetadas que ela sofre na vida comunitária, né? Comunitária. Teresa nunca responde à irmã São Vicente de Paulo. Teresa vai dizer que através dos comentários de irmã São Vicente de Paulo, ela sente a suave mão de Jesus que lhe dá a ocasião de fazer sacrifício para a salvação dos pecadores. Teresa diz que cada desfeita que ela sofre, ela oferece pelos pecadores. Do mesmo modo, quando se trata de acompanhar a irmã Maria de São Pedro, que tudo indica, não é fácil contentar. Irmã Maria de São Pedro é uma das irmãs mais antigas do Carmelo. Tem muita dificuldade de andar, né? Então era preciso sempre que alguma das irmãs acompanhasse a irmã de São Pedro até o refeitório, que fosse buscá-la na enfermaria, ou que fosse buscá-la na sala do ofício dela, e acompanhasse pelo refeitório. E a irmã tinha que vir segurando-a pela cintura, vir por trás segurando pela cintura. E cada passo que a irmã de São Maria de São Pedro dava era uma queixa. Desse jeito eu caio, desse jeito está muito rápido, desse jeito você não me deixa caminhar. E, portanto, era uma situação muito delicada, tanto que as irmãs tinham muita dificuldade de lidar com a irmã Maria de São Pedro, né? E Santa Teresinha escreve: eu não queria deixar de aproveitar uma tão bela ocasião para praticar a caridade, lembrando-me do que Jesus dissera: o que fizerdes aos mais pequenos dos meus, é a mim que o fazeis. Teresa acabou por ganhar completamente a simpatia da irmã São Pedro. Como? Soube mais tarde. E Teresa diz: porque depois de lhe ter cortado o pão, lhe dava o mais belo sorriso antes de ir embora. Né? Antes de ir embora. Por que Teresa é capaz de lidar com temperamentos tão difíceis?
Por que Teresa é capaz de lidar com aquelas irmãs mais complicadas? Né? Porque em toda situação Teresa vê Jesus. Em toda situação Jesus está perto dela. É Jesus que lhe pede esse sacrifício. É Jesus que vai recompensá-la no último dia com o cêntuplo de todos os seus esforços. Todos os esforços que ela faz para obedecer o seu mandamento de amor. Para Teresa, tratar estas irmãs com caridade é tratar o próprio Jesus, que diz que tudo que se fizer ao menor dos seus, é a Ele próprio que se faz. Santa Teresinha, ela, a pedido de irmã Inês, ela vai assumir o noviciado. Penso que isso em 1893, 94. Eu já comentei com vocês que Santa Teresinha nunca deixou de morar na ala do noviciado. Embora ela fosse professa, ela não podia participar do capítulo da comunidade. Então, a vida toda, ela vive na ala do noviciado. E ela convive com as noviças. As noviças são aquelas jovens que vão chegando na vida, que vão entrando no Carmelo e que vão sendo introduzidas na vida do Carmelo. Há um período de aspirantado, postulantado, noviciado. E o período do noviciado é o mais importante, porque é quando, então, a jovem é educada, né? É preciso que alguém a acompanhe, a eduque, para que ela possa viver a vida religiosa. Eu dizia aqui no horário das carmelitas, que há um horário na parte da tarde, às 2h30, em que a mestra se reúne com as suas noviças. E nesses momentos, Teresa não vai ler um livro para as noviças. Teresa é sempre muito prática. Teresa, primeiro, deixa que elas falem, que elas possam partilhar as suas dificuldades. E Teresa vai educando-as a partir da escuta. E aí Teresa vai pontuando, né? Olha, se isso aconteceu, isso tem que estar mais atento. Às vezes tem que chamar a atenção da jovem, né? Tem que corrigir aquela atitude. Né? Não é porque ninguém está vendo que você faz isso. Você tem que ter viva a presença de Deus, o bem da comunidade. Teresa sempre foi muito prática com as noviças. Ela não chegava no noviciado com um livro para ler. Não, ela chegava para ouvir as noviças e para conversar com elas, para ajudá-las, né, na vida fraterna. Né? E aí ela vai ajudar as noviças a justamente como é que elas vão conviver, né, com as dificuldades que vão surgindo na vida da comunidade. E duas tentações são muito frequentes na vida de comunidade. A primeira tentação é a inveja. Né? A inveja. E a segunda tentação é a impaciência. Então, quando nós tomamos a história de uma alma, nós vamos ver que Teresa diversas vezes se refere a isso, mas sobretudo Conselhos e Lembranças, que é um texto publicado pela Paulus, editado pelo Carmelo de Cotia, aonde um texto que foi escrito por Celina, já com uma certa idade, aonde ela vai recolhendo fatos pitorescos da vida de Santa Teresinha, fatos do dia a dia da vida de Santa Teresinha. Bom, portanto, duas tentações que Teresa tem que educar as noviças é lidar com a inveja e é lidar com a
impaciência. Em 1894, quando Celina entra no Carmelo, ora, Celina era a irmã mais velha de Teresa, né? Era aquela que antecedia Teresinha, né? Quando ela entra no Carmelo, ela, depois de algum tempo, vai para o noviciado e a responsável pelas noviças é Santa Teresinha. E irmã Genoveva confessa várias vezes a Santa Teresinha que ela tem inveja dela, que ela tem inveja das virtudes dela, que ela tem inveja do equilíbrio dela. Né? Ela diz, então, que muitas vezes convivendo com Teresa, observando Teresa, aquilo a incomodava pela postura de Santa Teresinha, pela atitude de Santa Teresinha. E aí então, quando nós lemos História de uma Alma, às vezes nós vamos ver que há duas formas de inveja. Uma delas se dá diante das qualidades mais ou menos brilhantes que nós não temos e por isso sofremos. Então vamos dar um exemplo. Olha, eu gostaria de falar como aquela pessoa. Eu gostaria de cantar como aquela pessoa. Por que eu não consigo falar como ele? Por que eu não consigo cantar como ela? Então essa é uma forma de inveja. A gente inveja as qualidades mais ou menos brilhantes que nós não temos e que os outros têm. E a segunda forma de inveja é o fervor de caridade que anima o coração de um irmão ou de uma irmã, que acentua a nossa própria mediocridade. Aquele irmão tem um fervor, tem uma capacidade de ajudar, de amar as pessoas que me incomoda. Então, duas formas de inveja. Invejar os talentos dos outros. E achar que pelo fato de que os outros fazem e nós não fazemos, achar que isso é sinal de que Deus ama mais a um do que ao outro. Achar que Deus ama mais aquele que tem aquele talento do que aquele que não tem. Achar que Deus se alegra mais com aquela irmã, com aquele irmão do que comigo, que não consigo fazer aquilo que ela faz, aquilo que ele faz. Bom, o que Santa Teresinha diz às noviças? Em primeiro lugar, Santa Teresinha diz que o que faz a diferença na vida da gente não é a quantidade de talentos que nós temos, não é a quantidade de dons que Deus nos deu, mas o modo como nós os fazemos frutificar. O que faz a diferença é o nosso amor. Pode ser que o meu talento seja varrer, não seja cantar. Pode ser que o meu talento seja fazer. Pode ser que ninguém faça uma faxina como eu faço. Mas o que é uma faxina comparado com o fulano que canta na missa? Olha, a sua faxina pode ser muito mais valiosa do que aquele que canta. Por quê? Porque na tua faxina você coloca muito mais amor do que ele. O que faz a nossa diferença não é a quantidade de dons, talentos, mas o amor com que nós os
praticamos. Olha que bonito. Santa Teresinha escreve: Jesus quis os grandes santos, que podem ser comparados aos lírios e às rosas, mas criou também outros mais pequenos, e estes devem contentar-se de ser margaridas e violetas, destinadas a deleitar os olhares de Deus, quando olha para o chão. A perfeição consiste em fazer a sua vontade, em ser aquilo que Ele quer que nós sejamos. Portanto, o nosso valor não se mede pelo número de talentos e dons que Deus nos deu. Não. Não se mede pelo grau da nossa inteligência. Não se mede pelo êxito das nossas obras apostólicas. Mas se mede pelo amor. É o amor que dá valor a todas as coisas. O segundo princípio que Santa Teresinha transmite às noviças é que o Senhor concede sempre um carisma a tal ou qual dos seus membros para a utilidade do corpo inteiro. Sempre Teresa volta nisso. Por exemplo, ela diz: se a priora me elegeu para ocupar o cargo de mestra de noviças, isso não acrescenta um valor a mais aos olhos de Deus. Não é pelo fato de eu ser mestra de noviças que diante de Deus eu sou mais importante do que a minha irmã de comunidade. Não é? Compreendo que não é para mim, mas é para as outras que tenho que andar por este caminho que parece tão perigoso. E eu fico pensando assim comigo: se esse caminho é tão perigoso para uma mestra de noviça, o que será para um bispo? O que será para um bispo? Com efeito, se aos olhos da comunidade eu passasse por uma religiosa cheia de defeitos, incapaz, sem inteligência nem discernimento, ser-vos-ia impossível, minha madre, deixar que eu vos ajudasse. Eis porque Deus lançou o véu sobre todos os meus defeitos interiores e interiores. Para quê? Para que eu, com as minhas qualidades, pudesse servir o corpo de Cristo inteiro, que é a igreja, que é a comunidade. Portanto, por que invejar os outros, a qualidade dos outros, se o que importa não são as obras, mas é o amor? Por que invejar os outros, se os dons que Deus nos dá não é para nós mesmos, mas é para colocá-los a serviço da igreja? E quando se trata da inveja, que eu dizia, a inveja diante do fervor da caridade, isso é próprio entre aquelas pessoas que procuram a santidade. Outro dia eu lia um texto de uma mulher costureira. Ela viveu quase a vida toda costurando na casa dos padres jesuítas. E no final da vida ela já não conseguia mais costurar, os padres dispensaram. Ela chamava Francisca Raviera del Valle. E as carmelitas a acolheram na parte externa, deram um quartinho na parte externa do mosteiro para que ela pudesse terminar a sua vida ali. E Francisca escreveu um livrinho que é o Decenário do Espírito Santo. E ela diz que uma grande tentação na vida de
uma vida daquele que quer caminhar no caminho da santidade é o zelo, é um falso zelo, é um sentimento de superioridade, de achar-se superior aos outros, por isso achar-se no direito de julgar os outros. É isso. Santa Teresinha diz. As pessoas ficam incomodadas porque as outras se adiantam na vida de perfeição. Agora me vem à mente, Santa Teresinha descreve isso no manuscrito B ou C. Havia uma das irmãs mais antigas do Carmelo, chamava a irmã Febrônia. E ela perguntou, e no recreio ela disse à irmã Febrônia, me diz uma palavra para que eu possa guardar no meu coração. Era uma das irmãs mais velhinhas do convento. Irmã Febrônia diz, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais simples nós ficamos. Mais simples nós ficamos. Né? Bom, Teresa diz, vejam, pode acontecer que a gente fique incomodado por ver que os outros se adiantam na vida espiritual. Ou então desanimemos pensando que Deus não nos leva em conta. Né? Não nos leva em conta. Não se compraz com aquilo que nós fazemos. Né? Então Teresa diz, como é que nós podemos curar esse tipo de inveja no coração da gente? Teresa diz algo que é muito semelhante a um texto de Santo Agostinho. Teresa diz que nós podemos curar esse tipo de inveja quando nós compreendemos a grandeza da comunhão dos santos. É a comunhão dos santos que nos permite todos participar das imensas riquezas de Cristo. Santa Teresinha diz que isso é capaz de curar o nosso coração. Santo Agostinho diz assim, por que você se incomoda com o bem que faz o teu irmão? Por que você se incomoda com o dom que o teu irmão tem e você não tem? Alegra-te com ele. Alegra-te com ele. Porque se nós nos alegramos com o bem que o outro faz, aquele bem se torna nosso. Se nós nos alegramos com o bem que nós vemos nos outros, nós participamos dos méritos daquele bem. São Paulo vai dizer para nós, na sua carta, vejam quantos membros formam o corpo. No corpo, nós temos os olhos, nós temos os ouvidos, nós temos as mãos, temos os pés, temos a língua. E cada membro colabora com o outro. Imaginem vocês se nós tivéssemos boca e não tivéssemos mãos. Não é? Imagina vocês se nós tivéssemos mão e não tivéssemos olhos. Cada membro, quando exerce a sua função, não só lucra com isso, mas faz com que todo o corpo lucre com isso. Por isso São Paulo diz, quando alguém se alegra, alegre-se com ele. Quando alguém chora, chore com ele. Nós somos membros de um mesmo corpo. Nós fazemos parte de uma mesma família. Não é? Teresa diz, perante a nossa impotência, há que oferecer as obras dos outros. É este o benefício da comunhão dos santos. E nunca ter pena dessa impotência, mas aplicar-se unicamente em amar.
E olha, se eu amo o bem que há no meu próximo mais do que ele mesmo, este bem é mais meu do que dele. Se em São Paulo amo todas as graças que Deus lhes concedeu, tudo isso me pertence exatamente como a ele. Por essa comunhão, posso ser rica com todos os bens que há no céu e na terra, nos anjos, nos santos, e em todos os que amam a Deus. Em vez de perder tempo invejando o bem que os outros fazem, ao invés de procurar os pontos fracos dos outros, alegremo-nos, admiremos o bem que se realiza no mundo, consideremo-lo como um bem de família e o ofereçamos a Deus. Na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, este é um dos textos mais bonitos que nós temos no Novo Testamento. São Paulo diz: se eu tiver o dom, se eu falar a língua dos anjos e dos homens, mas não tiver caridade, eu nada sou. Se eu tiver uma fé capaz de transportar montanhas, mas não tiver caridade, não sou nada. Se eu tiver o dom de fazer milagres, mas não tiver a caridade, eu nada sou. E aí São Paulo vai descrevendo os adjetivos da caridade. E o primeiro adjetivo da caridade é esse: a caridade é paciente. O amor é paciente. Nós podemos dizer que a paciência é a primeira e a última palavra do amor. Por isso, Teresa é muito exigente com as noviças. E ela as adverte frequentemente para não se deixar vencer pela irritação. Não se deixar vencer pelo desejo de dar uma resposta, aquela resposta à altura. Não se deixar vencer pela impaciência. Por quê? Porque Teresa diz: aquela irmã que nos irrita, aquela irmã que muitas vezes nos chateia, é um instrumento que Deus se serve para nos purificar. É uma ocasião que Deus nos dá para manifestar a Ele o nosso amor. Manifestar a Ele o nosso amor. Teresa pensa como São Paulo: tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Em vez de se deixar hipnotizar pela má vontade ou pelo mau caráter de uma irmã, pensava imediatamente Jesus presente naquela provação. Certa vez, irmã Genoveva dizia para Teresinha, a Celina dizia a Teresinha, da dificuldade de ser paciente. Esta vez, dizia Celina, é impossível, não posso vencer. Isso não é de admirar, respondeu Teresa. Somos demasiadamente pequenas para sobrepor-nos às dificuldades. É necessário que passemos por baixo delas. Olha só. Passo por baixo delas. Você se lembra do dia que em Alençon nós passamos entre as patas de um cavalo, que impedia a entrada num jardim, enquanto as pessoas mais velhas não sabiam o que fazer para entrar? Vê o que se ganha
Veja o que se ganha com ser pequena. Para os pequenos não há obstáculos. Passam-se por todos os lados. As almas grandes podem passar sobre os negócios, examinar as dificuldades, chegar pela reflexão a se colocar acima de tudo, mas nós somos pequenas. Devemos evitá-lo, devemos passar por baixo. Nessa época, Teresinha, às vezes quando entrava no claustro, sabia que ia cruzar com a irmã Maria de Santo Agostinho. E Maria de Santo Agostinho, nós vamos ver daqui a pouco, irritava extremamente Teresa. Teresa, quando entrava no claustro e via que teria que cruzar com a irmã Maria de Santo Agostinho pelo claustro, cortava o jardim. Depois, mais tarde, ela vai dizer para si: não, a minha atitude não é perfeita. Eu tenho que cruzar com ela e tenho que dar um sorriso para ela. E Teresa vai se servir de pequenas coisas para demonstrar àquelas irmãs mais difíceis a sua ternura por ela. Eu falei há pouco da irmã São Vicente de Paulo. Penso que falei da irmã irmã São Vicente de Paulo, que lhe chamava a grande cabrita. Mas nós vamos ver também a irmã é a foto número 17. Teresa de Santo Agostinho, não é Teresa de Santo Agostinho, essa Teresa de Santo Agostinho, era essa daqui. Essa irmã Teresa de Santo Agostinho, ela era a responsável pela rouparia do Carmelo. Era uma irmã neurótica, tanto que ela deixa o Carmelo alguns anos depois da morte de Santa Teresinha, porque o seu temperamento era intolerável. Era uma mulher de temperamentos, de humor muito, que mudava com muita facilidade. Irmã Teresa de Santo Agostinho. E irmã Teresa de Santo Agostinho, eu estou em dúvida, viu? Eu estou em dúvida. Mas vamos em diante, depois eu volto a falar disso daqui. Então Teresa diz: nós somos pequenas, nós não precisamos passar. Seria bom que aqueles que estão nos acompanhando pela mídia dissessem de onde nos acompanham. Teresa então diz: é preciso ser pequena. Ela compreendeu que para sofrer segundo o coração de Deus, não há nenhuma necessidade de sofrer sem parecer prestar atenção ao seu sofrimento como um herói estoico. É suficiente aceitar os sofrimentos como eles vêm e como nós somos, oferecendo ao Senhor de todo o coração e crendo que não são inúteis para a salvação do mundo. Teresa diz às noviças, aquelas irmãs que às vezes lhe desagradam, aquelas irmãs que são as mais difíceis, vejam elas como instrumentos que Deus se serve para o nosso bem. Vejam elas como instrumento que Deus se serve
para nos dar ocasião de manifestar-lhe o nosso irmão. Quando estiveres irritada contra alguém, o meio de recuperar a paz é de rezar por essa pessoa e pedir a Deus que a recompense por ter dado a oportunidade de sofrer. Quando as noviças relatam as suas dificuldades para Teresa, Teresa diz assim a elas: olha, não fiquem apenas nas aparências. Procurem pensar nas qualidades dessa irmã. Procure pensar no bem que esta irmã também faz na comunidade. Não se limite apenas a olhar os defeitos desta irmã, mas procure reconhecer também os dons e os talentos que ela tem, que ela realiza na vida da comunidade. Essa paciência, ela tem que ser sempre acompanhada de uma atitude generosa e combativa diante do mal e diante da injustiça humana, porque às vezes a gente pensa que ser paciente é concordar com o mal que o outro faz, que ser paciente é se submeter à injustiça, né? Não. A paciência, ela é sempre ela é acima de tudo a virtude de alguém que luta, né? Sem esta luta, a nossa paciência nunca será conforme Jesus. Cristo não foi crucificado somente pelos pecadores, pelos seus inimigos, mas ele lutou contra os fariseus, denunciou o farisaísmo, né? E Teresinha sabia que para formar as suas irmãs, para formar as noviças na comunidade, ela precisava apontar os seus defeitos, ela precisava corrigi-las, ela precisava ajudá-las. Nem sempre ela podia ser simpática. Muitas vezes aquela noviça, no primeiro momento, ficava magoada. E Teresa diz que mesmo assim ela não deixava de fazer aquilo que o Senhor lhe determinava. E por isso ela haveria de morrer com as armas, com a espada na mão, lutando até o fim. Portanto, amar também é corrigir. Amar é também advertir o erro do outro. Amar é também chamar a atenção, quando se trata de chamar a atenção, né? Era assim que Teresa educava as suas novícias. Um temperamento doce, que tudo parece que está tudo normal, que se conforma com tudo, é assim mesmo, pobrezinho. Isso não forma ninguém, isso deforma, isso não faz crescer. É preciso que muitas vezes a gente tenha coragem de dizer não. Teresa diz que diante das falhas dos outros, é preciso que a gente tenha a capacidade de reconhecer que a nossa ignorância, né? Se nós conhecêssemos melhor aquela pessoa, talvez nós não nos escandalizássemos tanto quanto nós nos escandalizamos. Se nós conhecêssemos o quanto aquela pessoa se esforça, nós não seríamos tão rigorosos diante das suas quedas. Se nós soubéssemos do desejo daquela pessoa de dar o melhor de si, nós não seríamos tão intransigentes com as suas falhas e com as suas dificuldades. Teresa diz que em todas as circunstâncias é preciso que a gente atenue
os defeitos dos outros, não é? Os defeitos dos irmãos. É preciso que a gente se lembre, é preciso que a gente não se esqueça de todas as graças que o Senhor já nos deu e pense, se os outros tivessem recebido metade das graças de luz e de fortaleza que nós próprios recebemos, o que teriam chegado a ser? Talvez muito melhores do que nós. Não é? Sabe que isso às vezes me faz pensar. Não é? Me faz pensar. Não é? A gente às vezes se escandaliza diante de uma notícia, e diante de um crime. Né? Como eu disse, evidentemente que a gente não concorda jamais nos concordamos com crime, mas se a gente for ver a história daquele criminoso, não que a gente vai desculpá-lo, nem justificar o mal que ele fez. Claro que ele vai ter que pagar a pena do seu crime, mas talvez nós não o odiássemos tanto quanto nós o odiamos. Né? Essa irmã é a irmã Maria de São José, é a foto 17. A irmã Maria de São José era responsável da rouparia do Carmelo. A irmã Maria de São José era neurótica. O humor oscilava, as irmãs não eram capazes de conviver com ela. Teresa trabalhou com ela 14 meses. 14 meses. Teresa ficou amiga da irmã Maria de São José. E quando alguém vinha comentar das atitudes da irmã Maria de São José, Teresa diz: não é culpa dela não ser capacitada. Ela é como um velho relógio que a gente tem que dar corda a cada 15 minutos. A cada 15 minutos. Sempre caridosa, sempre lúcida. Quando Teresa fica doente, Teresa fica na enfermaria, nós estamos passando pelo tempo do isolamento, e Teresa fica praticamente 2 meses isolada, porque a tuberculose no tempo de Teresa, ela era incurável e era uma doença facilmente contagiosa. Portanto, eram poucas as irmãs que tinham acesso à enfermaria. Não é? Irmã Maria de São José tinha tanta afeição por Teresa, que numa das tardes ela pega uma pequena violeta e vai colocar na janela da enfermaria para mostrar para Teresa o carinho que ela tem por ela. Aquela irmã de difícil convivência, aquela irmã de um caráter tão complicado. Né? E Maria de São José, na tarde do sepultamento de Santa Teresinha, quando entra na sua cela, sente um perfume intenso de violetas. É como se Santa Teresinha viesse agradecer a Maria de São José pelo seu gesto delicado de oferecer uma pequena violeta como prova da sua ternura e do seu afeto. A irmã Teresa de Santo Agostinho, a foto 18, essa ela tinha o mérito de desagradar Teresa em tudo. Era uma mulher extremamente virtuosa, era uma religiosa exemplar, mas ela tinha uma aparência pedante, convencida. Ela se achava extremamente superior dos outros. Santa Teresinha diz: cada vez que eu a encontrava, rezava por ela a Deus,
oferecendo a Deus todas as virtudes e os méritos dela. Estava certa de que isso agradava a Jesus, pois não há artista que não goste de receber louvores pelas suas obras. Pelas suas obras. Com o mesmo espírito, antes disso, Teresa diz, Teresa fazia notar um dia a Celina, que ficava muito impressionada com as imperfeições das irmãs, esquecendo-se do essencial, que é o amor a Deus. Teresa diz a ela: repara nessas peras aparentemente tão feias. São a imagem das irmãs que mais te desgostam. No outono, quando te derem esses frutos sem os corpos estranhos que os desfiguram, comê-lo-ás com gosto, sem suspeitar que os tinhas desprezado. Da mesma maneira, no último dia, ficarás admirada ao ver as tuas irmãs livres de todas as suas imperfeições e parecer-te-ão grandes santas. Quando Teresa via que uma irmã recaía sempre nas mesmas falhas, cometia os mesmos erros, Teresa diz: quem sabe se os esforços que mostra para se corrigir não são mais agradáveis ao Senhor, que é que certos atos de virtude feitos pelos outros num dia indicado. Teresa tinha a paciência de Deus. Teresa tinha a longanimidade do Senhor, que não deixa de esperar pela conversão do pecador e não se irrita com a sua lentidão. Já pensou isso? Que Deus não se cansa de esperar pelo pecador? E que Deus não reclama dele ser tão lento? Talvez ele vai chegar a ele na hora da morte, na hora da morte, e Deus vai acolhê-lo com o coração aberto, com os braços abertos. É isso que inspira Santa Teresinha. Meus queridos, vamos ter que interromper aqui e continuamos semana que vem a falar da caridade fraterna. Eu quero apenas mostrar umas imagens do Carmelo de Lisieux. Vejam a foto 5, nós temos aí a comunidade reunida no centro do claustro, aos pés do crucifixo. Vejam a foto número 9. Também a comunidade reunida, eu não saberia dizer bem o lugar onde elas estão, no Carmelo. A foto 10, são as irmãs Martin. Vejam. A foto 12 é a comunidade que está fazendo o recreio no quintal. Então, aquela hora de recreio, depois do almoço, elas deixam a sala e vão fazer no quintal, certamente porque o dia está bem quente. Vejam a foto número 13, 15 de abril de 1895, a comunidade inteira está reunida. É nessa foto que nós, a semana passada, mostramos uma foto de Santa Teresinha, que é esta que está aqui na tela, aqui no fundo. Vejam a foto 16. As monjas estão recolhendo feno. Carpiram o quintal, estão recolhendo mato, recolhendo feno. A foto 14, a comunidade está na lavanderia. Irmã Maria de São José sempre ficava ao lado de Santa Teresinha. Irmã São Vicente de Paulo sempre ficava ao lado de Santa Teresinha. E quando lavava os seus lenços, lavava os lenços de maneira tão estouvada que respingava no rosto de Santa Teresinha
a água e um pouco da sujeira dos lenços. E Santa Teresinha sempre muito terna com a irmã Vicente de Paulo. Vejam aí Santa Teresinha com as noviças, na foto 15. No fundo está a Madre Maria do Gonzaga e Madre Inês de Jesus. A foto 11, Santa Teresinha está no centro do claustro, aos pés do crucifixo. A foto número 3, Santa Teresinha exerceu por muitos anos a função de sacristã. E uma foto que eu deixei de mostrar nos encontros passados é a número 1, que é uma foto graciosa, Santa Teresinha noviça. E para terminar, eu disse para vocês que quando Santa Teresinha entrou no Carmelo, ou melhor, quando Celina entrou no Carmelo, ela levou consigo levou consigo uma máquina de fotografia. E aqui nós temos o álbum das fotografias de Santa Teresinha. Muitas delas foram fotografadas por Celina quando estava no Carmelo. Então nós temos aqui um livro onde estão as fotos de Santa Teresinha no tempo em que ela estava no Carmelo. E essas fotos, a grande maioria, foram tiradas por Celina. Olha, essa é uma das fotos tão bonitas de Santa Teresinha. Essa ela já está bem doente, um esforço danado para ficar ali, para fazer a pose para a foto. Não é? Então vejam como que Santa Teresinha, como que as irmãs aproveitaram os recursos da época. Imagine se elas tivessem um celular hoje, se naquela época elas tivessem o celular na clausura, nós teríamos milhares de fotos de Santa Teresinha. Mas na época a máquina de fotografia era muito incômoda. Vamos rezar o Pai Nosso, agradecendo a Deus pelo nosso encontro. Vocês me desculpem algum equívoco, é que os nomes às vezes a gente confunde, mas acho que ficou claro quem é quem. Né? Eu só peço perdão a elas lá no céu de exibir as fotos delas aqui para vocês. Né? Peço perdão à irmã Maria de São José, à irmã São Vicente de Paulo, a Teresa de Santo Agostinho, porque elas devem estar no céu, mas para a gente poder visualizar um pouquinho aquelas que eram mais difíceis para Teresa, é que a gente fez essa exibição. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco. Por intercessão de Santa Teresa do Menino Jesus, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos, até a próxima quarta.